pés como estão. Gênesis capítulo 22. Deus seja louvado. O ambiente está sobrenatural. Nós estamos entendendo que Deus realmente, mais uma vez, está neste lugar. Minha gratidão a toda esta igreja, pastor presidente, pastor Antônio, pastor Cavi, tão bondosamente nos recebe aqui essa noite, ao pastor Jairo, pela confiabilidade, junto à diretoria de toda a Montesevel, os coordenadores, nos fizeram esse convite, nos permitiram estar aqui essa noite. Aos nossos amigos, doutor Lucas, Deus abençoe, que graça, que unção, que Deus continue te preservando assim. Ao meu amigo Isael Júnior, pastor João Magalhães, aos amigos que Deus já nos deu aqui em Cascavel, que Deus continue os guardando e os abençoando. Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho único, Isaque, a quem tu amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Abraão levantou-se cedo de manhã, selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, cortou lenha para a oferta queimada, se levantou de madrugada e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, ao terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 7. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Antes de você se assentar, João capítulo 1, versículo 29. Enquanto você encontra, eu leio para ganharmos tempo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Tome o seu assento louvando o nome de Jesus. Queridos irmãos, eu sempre digo que depois de ser salvo em Cristo, depois de termos alcançado a salvação e tornarmos-nos candidatos ao arrebatamento da igreja, uma das maiores alegrias de um homem, de uma família constituída por Deus, é a oportunidade de ser pai. Digo isto porque nos meus 31 anos de idade, há 2 anos e 11 meses eu sou pai de uma menina, casado há 10 anos, e quando a Valentina chegou, tornou o nosso lar um lugar muito mais feliz. Eu digo isto para nós entendermos que o momento de Abraão é um momento de extrema felicidade. Abraão, enfim, alcançou de Deus a oportunidade de ser pai. Deus havia lhe feito uma promessa, Isaque nasce, e nesse momento de felicidade extrema, nós, seres humanos, temos por instinto imaginar que o momento ruim ou o interromper dessa felicidade chegará. Mas Deus, através de sua voz, interrompe, ainda que momentaneamente, este momento de felicidade de Abraão, pedindo a ele o seu único filho em sacrifício. E parece um paradoxo dizer que Deus interrompe a alegria de alguém, mas em Deus está tudo programado com um propósito. Então Deus pede a Abraão o seu filho e diz: o teu único filho. Perceba que Deus
não fez menção do primeiro filho de Abraão. O primeiro filho de Abraão tinha nome. Qual era o nome? Qual era o nome? Ismael. Mas quando Deus decide falar com Abraão, Deus não contabilizou Ismael. Deus sabia muito bem que Ismael era o primeiro. Mas quando Deus chama para o sacrifício, Deus chama Isaque e o chama de único. Por que foi que Deus não contabilizou Ismael? Deus havia feito uma promessa: vou te dar um filho. Mas o filho que Deus prometeu não era Ismael. Ismael foi o jeitinho que Abraão deu para chegar à promessa de Deus. Só que nós devemos entender que Deus jamais precisa que nós façamos algo para ajudá-lo. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Então, quando Deus pede, Deus não chama Ismael. Nós somos a igreja Assembleia de Deus, mais de 100 anos constituída, conhecida como um povo e uma igreja pentecostal. Os pentecostais sempre foram identificados pelo batismo com o Espírito Santo, pelo dom de línguas, pelo dom da palavra, pela revelação bíblica, mas também somos conhecidos pelo mover espiritual em nosso meio. Quando nós entramos na igreja em um culto lindo como esse, alguém espera talvez o playback tocar para ele dar glória. Alguém espera o primeiro arrepio. Alguém espera o primeiro choque. Alguém espera a lágrima descer para ele dar glória. Mas nós não somos neopentecostais. Nós somos crentes pentecostais. E o pentecostal é assim. Ele não vem para a igreja para assistir um culto. O pentecostal não senta como alguém que senta num teatro, esperando a apresentação para ele bater palma ou para ele manifestar a sua alegria. O pentecostal é assim: nós, com dinheiro ou sem dinheiro, adoramos. Com saúde ou enfermo, damos glória. Porta aberta ou porta fechada, nós profetizamos. Se tudo vai bem, aleluia. Se tudo não vai bem, continuamos adorando, porque nós entendemos que Ele é o único merecedor da nossa adoração. Quando Deus pediu Isaque, porque Isaque foi Ele quem deu. E quando nós nos reunimos aqui, alguém fica esperando um motivo. Aí Deus vai lembrar a gente dizendo: todos nós estávamos destinados à morte. Então ele olhou para a terra e não viu nenhum homem digno, e ele enviou o seu filho. O seu filho desceu de graça. Aí o seu filho diz: eu vou ser entregue à morte, de graça. Então o seu filho vai à cruz do meio, machucado, ferido, sangrando, com sede, com fome e com muita dor, gemendo, mas não negando o sacrifício. Tudo isso de graça. Ao terceiro dia ele diz: eu vou ressuscitar. Então ao terceiro dia ele ressuscitou, de graça. Depois ele diz: eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou mandar o outro Consolador. Os crentes estão reunidos no cenáculo, os 10 dias de oração. Então ele rogando ao Pai, os crentes pedindo embaixo, ele pedindo em cima. Os crentes pedindo embaixo e ele pedindo em cima. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em Atos 2 de graça. Encheu toda a casa e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, de graça. Então de uma pancada só nós recebemos salvação, poder e autoridade de graça. Então se a gente tiver dinheiro, a gente vai dar glória. Se a gente não tiver, a gente vai entrar aqui e vai abrir vamos abrir o nosso coração, rasgar a nossa voz, levantar a nossa mão e dizer a Ele: a Ti glória, a Ti louvor, porque Tu mereces a adoração. Então quando Ele deu tudo isso a nós, Ele disse: eu não quero nada de vocês, eu só quero fidelidade e adoração. Abraão levantou de madrugada. A ordem estava dada. Abraão cortou lenha, chamou 2 empregados e disse:
Vamos. Partiram. Isaac foi junto. Isaac não perguntou nada até então, porque filho obediente é assim, o pai fala e ele faz. Eles foram andando 1 dia, 2 dias e nada. Quando chegou no 3º dia, o texto diz que Abraão parou, olhou e viu o lugar de longe. Quando ele para, levanta os olhos e vê o lugar, era Deus dizendo: Abraão, olhando para baixo, o homem não enxerga o lugar, mas olhando para cima, sempre vem alguma coisa. Abraão ouviu a voz que lhe chamou lá em Ur dos Caldeus, e a voz que ele ouviu lhe fazendo uma promessa não veio de baixo, mas veio de cima. Deus disse a ele que faria ele um homem próspero, e Deus o enriqueceu, e a riqueza que ele recebeu foi embaixo, mas a ordem veio de cima. Então Deus lhe promete um filho, o filho nasce embaixo, mas o filho foi gerado em cima. Então quando Abraão parou para sacrificar, Abraão não fica olhando embaixo, ele olha para cima, porque ele entende que também no século 21 os crentes dependeriam de tudo que vem do alto. Nós estamos embaixo, mas a providência vem de cima. Oh glória! Abraão disse aos seus 2 empregados: fiquem aqui, nós vamos subir para adorar. Fiquem aqui e nós subiremos. E depois de haver subido, nós adoraremos. Só que Deus não disse que era adoração, Deus disse que ele teria que sacrificar o seu filho. Então ele vai ter que tirar a vida do próprio filho. Mas quando ele chegou no alto, no pé do monte, ele disse: isso aqui não é morte, isso aqui é adoração. Se fosse eu, diria: que crueldade, me dá, eu fico feliz e ele pede para eu matar. Que Deus é esse? Alguém com uma dorzinha de cabeça vem para o culto, ou fica em casa dizendo: está doendo demais. Não, com porta fechada não dá para ir para o culto feliz, não vou, não prefiro nem ir, porque a gasolina pode até acabar, não vou hoje não. Não vou hoje não, porque hoje está muito frio e vai ter pouca gente, não vou hoje não, vou deixar para quando estiver cheio. Não vou hoje não, porque hoje não é congresso, eu gosto de congresso, eu gosto do movimento, e hoje não vai ter aquele mover, então não vou hoje não. E vai colocando empecilhos para adorar a Deus. Mas Abraão chega no pé do monte com o coração sabendo: vou ter que sacrificar o meu único filho. Mas quando ele chega no pé da montanha, ele diz: nós subiremos e nós adoraremos. E ele diz mais: e depois de haver adorado, nós retornaremos. A conta aqui parece que não bate, porque se ele sobe para sacrificar, ele queima, o filho vira pó e ele desce só. Mas quem tem fé é diferente. Ele chegou no pé da montanha e o escritor aos Hebreus disse: e Abraão, pela fé, ofereceu o seu único filho, acreditando que mesmo se ele morresse, Deus traria de volta à vida o seu filho. Isto é fé, isto é fé. É sair de casa numa noite como essa, depois de um dia de trabalho, entendendo: eu vou para a igreja, porque pode não estar do jeito que eu queria, mas eu sei que ao pisar da porta para dentro, o sobrenatural de Deus vai me alcançar, e aquilo que não existe vai existir. Quem está entendendo esta palavra, levante a sua mão, diga alguma coisa que exalte o nome de Deus. Aleluia. Então eles subiram, mas quando eles estão chegando já no lugar do sacrifício, Isaac, que tinha ficado calado o caminho inteiro, resolve falar. Ele pede para falar, então o pai lhe autoriza. Porque hoje é diferente, o filho entra na conversa do pai, mas antigamente o pai tinha que autorizar para o filho fazer a pergunta. Hoje mudou tudo, o filho entra na conversa, o filho fala o que quer, responde da maneira que quer. Aí ele disse: pai, aqui nós temos os elementos para o sacrifício: lenha, fogo,
e o cutelo. Mas o Senhor me ensinou como é que a gente sacrifica. E o Senhor me disse que todo sacrifício tem que ter estes elementos, mas não pode faltar o elemento principal. O Senhor me ensinou que todo sacrifício tem que ter lenha, material, o fogo, cutelo para imolar o sacrifício, e está tudo aqui. Mas o Senhor me disse que tem que ter um animal para ser morto. E se não tiver um cordeiro, não tem sacrifício. A pergunta de Isaac parece uma pergunta qualquer, mas é uma pergunta de pai que ensinou o filho. Se você quer que o seu filho saiba ser um bom crente, você tem que ensinar ele. Se você vier para a escola bíblica dominical e deixá-lo na frente da igreja, e entrar no carro e for para casa e vir só na hora de buscar, o seu filho não está sendo ensinado, ele está sendo empurrado. Se você disser para o seu filho ler Bíblia, mas você não lê, você não está o ensinando, você está o empurrando. A Bíblia diz, Provérbios disse, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for grande e velho não se desviará dele. E está cheio de filho de crente que cresceu e se desviou da igreja. E a pergunta é, por quê? A Bíblia errou? De jeito nenhum. É porque o pai está empurrando. Mas pai que ensina é assim, ele faz para o filho fazer depois. Então se você quer que seu filho leia a Bíblia, ele tem que te ver lendo Bíblia. Se você quer que seu filho ore, ele tem que te ver orando. Se você quer que seu filho seja um bom crente, você tem que ser fiel primeiro, para o seu filho fazer depois. Jesus, quando desceu à terra, não veio para dizer o que a gente deveria fazer. Ele veio fazer primeiro. Ele disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas antes dele mandar a gente tomar a cruz, ele pegou a cruz e se entregou à morte primeiro. É por isso que a gente tem que ensinar. Aleluia. Aí Isaac disse, pai, cadê o cordeiro? A pergunta de Isaac parece uma pergunta qualquer, mas é uma pergunta profética. Isaac não sabia, mas estava perguntando de forma profética. Esse texto tem mais de 3.000 anos de idade. Mas essa pergunta não ficou presa lá, tanto é de fato que nós estamos falando justamente sobre ela esta noite, ano de 2019, e há um porquê. Agora quem pergunta não é mais Isaac, ele já dorme no Senhor. Quem pergunta agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos impulsionou a vir. O Espírito Santo que está lá em casa quando a gente está descansando. O Espírito Santo que entra nos lares e vê que hoje muitos de nós não passamos as mesmas dificuldades que crentes de 30, 40 anos atrás passavam. O Espírito Santo que já entendeu que hoje 90% dos crentes têm carro para vir para a igreja e mesmo assim muitos não vêm para a igreja. O Espírito Santo que percebeu que hoje nós somos dotados de belos eventos. Eventos com milhares e milhares de pessoas. Na programação se convida os pregadores e os cantores que estão em evidência na atualidade. E como de fato acontece, e eu que nasci no fundo de igreja, vendo meu pai pastorear a igreja, os congressos, como exemplo, que começam na sexta, muitos deles tem um auge no sábado, encerramento no domingo. Então na sexta-feira abre-se a festividade. No sábado, aquela alegria, crente pulando, crente chorando, crente dando vazão. Mas eu também vi inúmeras vezes que na segunda-feira, ao encerramento do domingo, na terça, na quarta, muitos daqueles que estavam chorando e gritando, já não tem mais identidade cristã. E o Espírito Santo está olhando para tudo isso e dizendo, sei! Vocês têm instrumentos como ninguém teve antes. Vocês têm
bancos confortáveis como ninguém teve antes. Nós temos templos como ninguém teve antes. Cantores que cantam e não desafinam como nunca se viu. Pregadores com discursos e sermões afiados que encantam quem os ouve. Mas ele está perguntando por que é que mesmo com tudo isso, o tráfico de drogas é o maior de todos os tempos. Por que é que o número de divórcio cresceu da maneira que cresceu? Por que é que a prostituição cresce dia após dia e a pornografia domina muito dos lares? E o Espírito Santo está gritando, gemendo e dizendo: aí tem fogo, tem lenha, mas aonde está o Cordeiro de Deus para o sacrifício? Ei, se não tiver cordeiro, a gente pode ter tudo, a gente pode ter o melhor, a melhor estrutura, mas se o cordeiro não estiver, não vai ter alegria no evento. Mas se o cordeiro estiver presente, prepare-se, porque vai haver batismo com o Espírito Santo, vai haver salvação de almas, vai haver cura aonde o cordeiro está. O cordeiro tem sido levado para cima do púlpito. Quando a gente vai pregar, ele vem. O cordeiro, ele vem para dentro da gente quando a gente sabe que vai pregar ou vai cantar. Mas o cordeiro é isolado quando a gente não vai pegar o microfone. O cordeiro a gente chama quando a gente precisa, mas muitos de nós estamos isolando ele quando a gente não quer que ele esteja presente. Já já vai tocar a última trombeta, e ao soar da última trombeta, só vai subir quem tiver cordeiro em cima do púlpito, mas cordeiro dentro de casa. Só vai subir quem tiver cordeiro na frente dos homens, e quando estiver sozinho com Deus. Está entendendo isso aqui, irmão? Não é brincadeira, Jesus já está chegando. A igreja tem que estar preparada. Esta noite é a noite de levar o cordeiro para dentro de casa. Ei, espírito de suicídio que está lá dentro do quarto, dizendo: tira a sua vida, você não vale mais nada. Mas se o cordeiro entrar lá hoje, o espírito de suicídio vai sair. Estão cortando os pulsos, dizendo: eu quero a morte. Quarto trancado, escuro, fechado, não quer ver ninguém. Sabe por quê? Porque o cordeiro não está lá. Mas eu quero profetizar de olho aberto, sem medo de errar. Esta noite o cordeiro vai entrar lá, e quando o cordeiro entrar, oh glória, Satanás vai ter que bater em retirada. Ela é achada. Então Abraão responde, diz: filho, não se preocupa, sabendo que ia ter que tirar a vida do filho, mas ele diz: Deus vai prover para si um cordeiro. Então ele amarra o filho nas mãos e nos pés e coloca ele em cima da lenha. Ele levanta o cutelo para o alto, e no Antigo Testamento o golpe era dado no pescoço. O sangue jorrava, aspergido nas quatro pontas do altar, nos quatro chifres, a oferta queimada, a fumaça subia para Deus receber. Mas quando ele levantou o braço, no limite, assim como você entrou aqui hoje, tem gente que está assim, dando risada por fora, mas no limite por dentro. Mas é aí que Deus grita o nome da gente aqui embaixo. Deus gritou: Abraão! Abraão!
não faças mal ao teu filho. Por que foi que Deus não gritou uma vez só? Porque Deus é assim, a gente erra, Ele diz, vou chamar de novo. A gente cai, alguém diz, não deixa ele fazer mais nada. Aí Deus diz, quem pagou o preço aqui foi eu, vou chamar de novo. Ah, tem alguém aqui de longe precisando ouvir isso, então receba. Deus está dizendo, você caiu, tropeçou, mas eu estou te dando uma oportunidade nova hoje. Vem para perto, vem. Quando Abraão levanta o braço, o céu grita o nome dele. E o texto diz que quando ele olhou por detrás, Lucas, estava preso pelos chifres um carneiro. Mas a pergunta de Isaac não foi por carneiro. Ele diz, pai, aonde está o cordeiro? Porque a gente é assim, a gente quer o que a gente quer. Mas aí Deus ouviu a pergunta, cadê o cordeiro? Aí quando ele manda, ele não manda o cordeiro, ele manda um carneiro. E carneiro não é cordeiro, porque carneiro, ele é fase adulta. Cordeiro só é cordeiro até 14 meses de vida. Então quando Deus mandou, Deus não mandou um cordeiro, Deus mandou um carneiro. Por quê? Porque a gente pede o que a gente quer, mas Deus não dá o que a gente quer. Deus dá o que a gente precisa. Você queria ter aquele carro, mas você não tem. Mas o que você tem está te dando condições de trabalhar e vir para a igreja. Então dê glória. Você queria aquela mansão, você não tem aquela mansão, mas vai dando glória enquanto a mansão não chega. Porque a mansão que você não tem, a casa simples que Ele te deu, está te protegendo do frio, está te abrigando do calor. Oh, glória. Na tua mesa não tem o melhor manjar, mas na tua mesa não falta aquilo que te sustenta. Oh, glória. Ele dá o que você precisa. Então Abraão vai e sacrifica o carneiro e desce com seu filho. Mas Deus não deixa a crente sem resposta. Sabia? Não deixa. Ele responde tudinho que a gente pergunta. João Batista está nas margens do Jordão. E parece que vejo Deus, posso pensar, olhando Abraão e dizendo, olha lá o que eu vou responder agora. A pergunta, lembra? João Batista está pregando e dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, arrependei-vos e convertei-vos. Ele está pregando. Ao passo que ele está pregando, ele para. Porque alguém sai por detrás da multidão e vai andando até onde ele estava. E quanto mais ele se aproxima, mais silêncio vai havendo no culto do irmão João, e ele para de pregar. Então ele olha e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, do mundo inteiro. O Cordeiro chega, e quando Jesus chegou, ele diz, João, eu vim para ser batizado. João diz, não, alguma coisa está errada, porque tem que ser batizado sou eu. Eu não sou digno de me abaixando e desatar as suas sandálias. Mas Jesus diz, não, João, isso aqui é para que se cumpra a justiça do meu Pai. Olha que obediência. Coisa mais linda que tem é filho obediente. Coisa mais feia que tem é filho desobediente. Então João diz, beleza, deita Jesus nas águas. E quando Jesus é imerso nas águas, João vai o tirando das águas. E 3 coisas acontecem e eu termino agora. Quando o Cordeiro chega no ambiente, irmão, primeiro, ele muda o nosso jeito de falar. João estava dizendo, raça de víboras. Mas quando Jesus chegou, ele diz, eis aí o Cordeiro.
Crente que não mudou o palavreado, está faltando cordeiro na vida dele. Quando Jesus vai subindo, o texto diz que durante o dia, o céu se rasgou, sobre eles as margens do Jordão. Porque se a gente fizer festa e o cordeiro não chegar, o céu não se abre. Mas se a gente fizer festa e chamar pelo cordeiro, se prepare, o céu vai se abrir sobre nós. Eu quero profetizar para alguém aqui essa noite, que se o cordeiro estiver com você, pode fechar a porta que for aqui embaixo, mas o céu vai se abrir para você, e não importa o horário, não importa onde você estiver, se no emprego, se em casa, se na rua, se no carro, se no ônibus, o céu vai se abrir para você. Então esta noite chame pelo cordeiro. À medida que o cordeiro vai subindo, o céu se abre. E Deus aqui em cima, olhando para baixo. E Deus não aguentou ficar calado. Porque filho obediente, quando ele é obediente, o pai sente prazer em falar dele. O pai diz para todo mundo ouvir: olha lá meu filho, olha lá meu filho. Satanás tenta dizer assim: mentiroso. Aí Deus diz: não, meu filho, comprado e lavado no sangue do cordeiro. Ela era mentirosa, ele era mentiroso, agora não, agora é filho. Satanás diz: olha, ele já caiu de novo. E ele diz: vou levantar outra vez, porque é meu. Errou. Ninguém é super-homem. O terno e gravata não faz de nós super-heróis. Todos nós temos as nossas limitações, mas uma coisa Satanás não tira de nós: somos filhos. Somos filhos. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele te ama, Ele te ama. É simples, mas alguém está precisando ouvir isso, então receba: Ele te ama. Então culto que tem cordeiro é assim: céu aberto, Deus falando. Mas antes que Deus falasse, aconteceu algo. O céu estava aberto. Sabe por que o céu se abriu? Porque teve uma atitude aqui na terra. Esse céu não se abre se não tiver atitude aqui na terra. A atitude foi de obediência. É por isso que o céu se abriu. Então quando a gente vem num culto como esse, cheio de problema, e dá um glória baixinho, dizendo glória a Deus, a gente pensa assim: esse glória não passou do teto. Mas existem pelo menos 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico. E quando você deu esse glória, o primeiro glória que você deu, esse glória não ficou preso nesse lindo teto, mas o seu glória foi subindo, 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 subindo. E ele entrou no primeiro céu, e ele passou do primeiro céu, e você nem aí. Então o seu glória foi chegando no segundo céu, e quando ele chegou no segundo, ele não parou, ele continuou subindo. Quando ele chegou no terceiro, Paulo disse que lá é a morada de Deus. Quando ele chegou no terceiro, Deus está aqui sentado no trono, porque de lá ninguém tira ele. Quando o seu glória chegou debaixo do trono, Deus não escuta mais com os ouvidos, porque quando o seu glória chegou, ele chegou como fumaça. Então Deus só respira.
Satanás diz: glória de pecador não vale. Deus diz: glória de pecador justificado é que vale. Glória de fraco não vale. Glória de fraco que está escondido em Jesus é que vale. Porque todo aquele que está em Jesus, nova criatura é. Então o céu se abriu. Deus, olhando para a terra, disse: desce, Espírito. Então vem uma pomba voando. Olhando para cima, alguém diz: o que é isso? E alguém diz: é um pássaro. Que pássaro? Uma pomba. O que a pomba vem fazer aqui agora? Mas o texto diz que João Batista estava olhando em Jesus. E de repente aquela pomba repousou sobre Jesus. Então João Batista lembrou-se da profecia que dizia: aquele, pois, que o Espírito Santo repousar sobre ele, esse é o que tem poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo desceu, porque culto que tem cordeiro, o céu se abre, o Espírito desce e Deus fala com a sua igreja. Você não saiu de casa para voltar de mão vazia. Você saiu de casa para receber algo. E você não vai sair daqui decepcionado. Levante a sua mão direita para o céu comigo, isso, com fé. Com fé, isso, não baixe a sua mão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso, de mão levantada a partir de agora. Essa atitude que está sendo pronunciada aqui embaixo está rasgando o céu sobre nós. Nesse culto tem cordeiro, eu já senti ele desde o começo. E se tem cordeiro presente, o Espírito vai começar a se manifestar agora. Aonde houver uma mão levantada, a partir de agora, começa a dizer alguma coisa para Deus. A partir de agora, o estrondo da glória de Deus entra dentro desse ambiente. Vai. Quem trouxe glória a Deus, vai dando glória a Deus. Quem trouxe aleluia, vai dizendo aleluia. Já tem gente sentindo. Já tem gente sentindo. Já tem gente sentindo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos. Ele vai começar a encher agora. Espírito, vai dando lugar. Espírito, de pé, que desce como em pé. Vem agora, Espírito, e renova aquele crente lá atrás. E enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que batizou em Atos. Desce agora aqui. Já está descendo agora. Já está passando aí. Já está passando aí. Já está passando aí. Levante a sua mão para o céu. Eleva a calamassúria. Elente a calamarraia. Vai descer de novo agora. 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 Em nome de Jesus. Receba agora. Renova. Enche-me de novo.
Espírito, Alavas, Eleque de Arraias, que desce como fogo. Olha aí. Ele está descendo aqui. E enche-me de novo. Sai do seu lugar, você que sentiu Deus. Sai do seu lugar, porque eu quero orar por você aqui na frente. Você que precisa de renovo, sai do seu lugar. Você que precisa de renovo, sai do seu lugar e vem. Enfermidades vão sumir agora. Batiza com o Espírito Santo é uma realidade. O Espírito Santo é batizador. Vem dando glória. Vem. Esta é a geração do avivamento. Estamos sim buscando e vivendo um tempo de avivamento. Espírito, que desce, toca. Agora. Isso, vai dando lugar. Vai. Solta glória. Solta. Coloca pra fora. Libera. Enche. Agora, seja batizado com o Espírito Santo agora. A unção do Senhor está descendo sobre nós. O Espírito Santo te enche agora. Vamos voltar para casa do mesmo jeito. A nossa geração nasceu para ver a glória de Deus. Receba a glória dele agora. Enfermidade, nós te damos ordem agora no nome de Jesus. Desapareça, Senhor. Enche agora, Jesus. Eu te livrei. Coloquei a minha mão na frente, filho. O velório foi cancelado. Eu disse, agora não. Tem uma obra com ele ainda. Prepara-te. Deus te enche nessa noite. Estou entrando nessa igreja. Assim diz o Senhor. Seja renovado por ele. Eu vou voltar no microfone. Espírito. Mas eu quero perguntar: aonde está você que está afastado do Evangelho? Aonde está você que está afastado de Jesus? Tem alguém aqui que está afastado? Levante a sua mão assim para eu te ver. Aonde está alguém que está afastado de Jesus? Aonde? Quer voltar para Jesus? Quer voltar para Jesus? Sai do seu lugar e vem, porque a igreja te espera aqui na frente. Nós vamos orar por você agora. Vem. Isso, vem. Vem. Eléria Abacaçúria.
Isso, pode vir chorando, que chorando é melhor. Aonde está a segunda vida? Cadê você que está afastado? Afastada. Cadê? Levante a sua mão onde você estiver. Na galeria, na nave da igreja, aqui na frente. Aonde está você que está afastado? Cadê você? Você não pode sair daqui sem Jesus. O Cordeiro te ama. Aonde está a segunda vida para Jesus? Você que não é evangélico, nunca foi, mas diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Aonde está você que não é evangélico e que quer entregar a sua vida para Jesus? Aonde está você? Tem? Temos a segunda vida? Se tiver, eu te espero para a gente orar. Você ouviu Jesus falar contigo, não vai embora sem Ele. A segunda vida está aqui diante do altar. Aonde está a terceira vida? Cadê a terceira vida? Cadê você? Cadê a terceira vida? Aqui a terceira vida está aqui na frente. Uma moça, fique do lado dela. Uma moça cheia de Deus, fique do lado dela aqui, ó. A terceira vida já está entre nós. Glória! Levante a sua mão para dar glória! Espírito. Lá dentro cheira a morte. E Satanás dizendo: vai porque ninguém vai sentir tua falta. Vai porque você não vai fazer falta não. Mas eu te trouxe aqui essa noite para dizer: tu és minha, eu te escolhi e vou realizar algo sobrenatural. Assim diz o Senhor. Isso, levante a sua mão para o céu agora. Isso, levante. Isso. Diga Deus. Diga Deus. Me enche com teu Espírito. Agora. Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Receba. Vai recebendo, aleluia. Essa semana Deus batizou todos os dias da escola bíblica. Só ontem no Clarito foram 6. Aleluia, passou de 15. E hoje Deus está salvando. Deus pode te batizar e agora. Receba agora. Receba. Seja cheio do Espírito de Deus. Aleluia, o Matsebel é isso. É tempo de avivamento. O Matsebel é tempo de avivamento.